Pronto, bom dia. Bom dia. Jeana. Bom dia, Laís. Bom dia. Né, estamos hoje, eu e Ana, né? Estamos aqui em mais uma edição hoje no Alpha Pod, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema muito esperado, principalmente por mim, que é sobre maternidade, né? Mês, que é um mês de alusão à maternidade, é o mês das mães, né? A gente vive hoje num século onde tudo passa muito rápido, onde a gente vive uma romantização da gestação, da maternidade, e muitas vezes a gente esquece que a maternidade ela sempre existiu, né? Se a gente pegar nos primórdios bíblicos, vem lá desde Eva. E como será que é ser mãe nos dias de hoje, né? Porque eu sempre escutava muito, a minha mãe dizia assim, quando você for mãe, um dia você vai ver, né? E ela sempre dizia que a minha avó falava o mesmo. Será que hoje, eu como mãe de duas, será que lá na frente elas vão dizer, né? Bem que a mamãe disse, que um dia a gente disse aquela velha frase que mamãe sempre está aqui presente, é a base de tudo, né? É a força de tudo e, ao mesmo tempo, somos humanas, né? Então, hoje o nosso papo é sobre maternidade. Jeana, você é mãe de quantos? E o nome deles, as suas preciosidades? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim. Eu tenho 3 filhos. Tenho o João, de 16 anos, vai fazer 17 agora, mês que vem. A Ana, de 13 anos. São muitos filhos, eu me confundo. A Ana, de 13 anos, vai fazer 14 em julho. E o Pedro, de 12 anos, vai fazer 13 em agosto. Eu e Ana sempre comemoramos aniversário no mesmo mês. Eu e Ana somos do mesmo mês. Você, Laís? Eu, né, Laís Rose, tenho apenas uma pequena. A minha filha, Emanuele, tem 6 anos. Uma pequena muito notável, né? Cheia de personalidade. É, muito. E eu tenho 2. Eu tenho a Isis, que hoje tem 4 anos e meio, e tem a Agnes, que também tem 1 ano e 7 meses, né? São as minhas razões de viver e também são as razões das minhas loucuras. Também. Né? Então, a gente, quando começa essa ideia de ser mãe, a gente sabe que antes de ser mãe, a gente primeiro é mulher, né? E eu, enquanto Iana, eu sempre imaginei que a maternidade ia ser algo muito a me acrescentar e que depois disso eu ia ser uma mulher super poderosa. E não é assim. Como foi, Jeana, para você, essa transição da mulher Jeana até a mulher se tornar mãe, até você engravidar a primeira vez? Então, para mim, existe uma coisa muito diferente na minha trajetória, porque hoje em dia eu acho que cada vez menos, infelizmente, as mulheres querem ser mãe. Pelo menos a gente vive numa sociedade assim, que as mulheres, elas não pensam muito nisso, e quando pensam assim, depois que eu terminar o estudo, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu tiver, não é? Então, acaba escalando outras prioridades, exatamente, né? Vários depois. Já eu não, eu desde sempre quis ser mãe. Então, você perguntar qual era o sonho da minha vida, era ser mãe. Então, eu ficava nessa expectativa de quando eu seria mãe. Tanto é que, quando eu tive a oportunidade de ser o que eu sou hoje profissionalmente, eu resisti muito, porque eu falei, eu não quero ser isso, eu quero ser mãe, eu nasci para ser mãe. Então, essa transição da mulher Jeana para a mãe foi muito esperada nesse sentido, né? Porque era um sonho da minha vida. E como eu não podia, então eu trabalhei muito para isso, assim, chorei muito para isso. Então, foi um sonho, né? A minha vida, ela mudou radicalmente, é verdade. É impossível não mudar quando você é mãe. Mas foi uma mudança, assim, que eu esperei para que ela acontecesse. Então, para mim, teve um significado totalmente diferente. E para você, lá, como foi essa transição? Foi difícil, não é fácil. A maternidade não é só flores, né? Quando a gente fala da maternidade real, existe outras coisas atrás dessa maternidade. Né? Mas, assim, eu sempre quis ser mãe também. Quando eu casei, tardei um pouco, justamente, vamos esperar mais um pouquinho, tem a questão profissional, vamos esperar. E depois de 5 anos de casada, a gente decidiu e Emanuele veio. Mas, junto com a maternidade, veio outra Laís. Né? Esses dias, eu coloquei num post do Instagram, no aniversário dela, que ela fez 6 anos esse mês. E aí eu coloquei que nós renascemos, né? Eu e o pai dela, enquanto pessoa, depois que ela nasceu. Porque é justamente isso. Vem um empoderamento que você não sabe de onde ele vem, mas ele vem depois que você é mãe. E isso é magnífico.
E isso é muito, muito brilhante quanto mulher. Né? Você encontra forças, agora você sabe que você é capaz de um monte de coisa, né, que antes você não via. Antes da maternidade, você não se achava capaz de fazer algumas coisas que com a maternidade vem. Hoje a gente nem tenta, né? Como mãe a gente faz. Porque tem uma frase, a gente tentava, hoje como mãe a gente faz. Tem uma frase que eu ouvi, que eu repito muito para as minhas amigas, que é: quando nasce um filho, nasce uma mãe. E é desse jeito. Por mais que você leia livros, e olhe que eu li, eu gosto de ler, eu li vários livros sobre... Eu li livros que a minha mãe leu quando estava grávida de mim. Eu li outros livros, assim, para essa preparação teórica. Isso. Mas, na prática, é no dia a dia que nasce uma mãe mesmo. Você se vê, como ela disse, você se vê transformado. Você faz coisas e fala assim: meu Deus, quem é essa mulher? Né? É a mãe. Eu lembro a primeira vez que eu engravidei, eu tinha 27, eu era 28 anos, e aí eu acabei perdendo o primeiro bebê, né? E eu passei por uma sensação de impotência muito grande. Porque, meu Deus, eu fui criada para gerar, e como é que eu não consegui segurar na minha mente humana a primeira criança? Depois de algumas consultas e várias análises, percebeu-se que a criança teria uma malformação cefálica. Eu entendo que foi uma permissão divina naquele momento, que você teria retirada antes, né? E aí, quando veio a minha Isis, eu estava abalada emocionalmente ao extremo, né? Foi na época que eu digo até ao meu marido, que eu era rata de academia, porque eu estava na academia de manhã, à tarde e à noite, que era para poder tirar as minhas frustrações emocionais, né, na academia. E eu lembro que quando foi para engravidar da Isis, eu não quis. Porque eu me senti impotente. E ele sempre me pediu: não, Iana, vamos tentar de novo. Eu, não. E aí veio a Isis, né? E aí, com ela, eu me senti, de novo, uma mulher capaz de ser mãe. Na verdade, capaz de gerar. Porque na primeira vez eu senti muito impotente. Então, na segunda, me deu aquela força, uma força que a gente não sabe de onde vem, um ânimo que a gente não sabe de onde tem, mas ele está ali, né? E aí, depois que a criança nasce, né, que a gente tem aquela romantização, né, os 9 meses, aquela musiquinha dos 9 meses que o bebê está esperando, né, vai chegar, e os paninhos estão chegando bordados com o seu nome, e de repente a criança chega. E vem o puerpério. E aí o puerpério, para mim, foi do início da maternidade, para mim foi o meu pior momento. Né? E comigo não só durou 45 dias, não. Comigo durou quase 6 meses. Eu lembro que a minha mãe dizia: minha filha, você precisa ser forte. E eu dizia: você está sendo forte, mãe. E eu chorava horrores. Mas o puerpério, que é o primeiro passo da maternidade. Que a primeira é a gente gerar, né? O segundo é o puerpério. Como foi, Jeana? Ou então, você teve 3 puerpérios diferentes? Como foi que você agiu? Totalmente diferente, totalmente. O primeiro, realmente, fisicamente, quando o João nasceu, a primeira semana foi a pior semana fisicamente da minha vida. Mesmo. Pior assim. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. E a mãe do meu esposo criou ele só até ele fazer 1 ano de vida. Até ele ter 1 ano. Então, assim, a gente não teve rede de apoio. A gente morava... Quando eu engravidei, a gente morava em São Paulo. Meu esposo é pastor e estava terminando o seminário e 1 ano de ministério lá. E aí ele recebeu um convite para ser pastor em Araripina, sertão de Pernambuco. São Paulo é a cidade que não para. Araripina, às 18 horas, você não tem mais gente na rua. Então, assim, foi uma mudança radical. Eu grávida do meu primeiro filho, numa cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu fui ter meu filho numa outra cidade, em Petrolina, porque tinha uma estrutura hospitalar melhor do que Araripina. Então, por isso que eu optei por lá. Primeiro filho, você fica insegura de tudo, né? Então, a gente ficou na casa de um casal de amigos até o João completar 3 dias de vida. Então, depois disso, era eu, meu esposo e o João. Eu tive infecção, não podia tomar antibiótico, não conseguia amamentar nos primeiros dias, porque rachou, doía, sangrava. Eu tive que ter acompanhamento com isso para poder amamentar na primeira semana. Então, fisicamente, foi a pior da minha vida. Exaustivo, né? Da Ana, a gente sofreu um acidente de carro. Então, o carro da gente capotou e ela teve que ser tirada com 8 meses. Ela teve um traumatismo craniano intrauterino. E, então, foi terrível, porque o João Marcos tinha 3 anos de vida... A Ana, com toda aquela expectativa de que talvez fosse fazer uma cirurgia, e o acidente foi no sábado, no outro sábado tiraram a Ana. Eu digo tiraram porque eu tinha tudo preparado da Ana, tudo em Araripina. Ela nasceu em Maceió, por causa do acidente que foi vindo para Arapiraca.
E do Pedro, a Ana nem andava quando o Pedro nasceu. Então, eram 2 bebês em casa e sem rede de apoio também. Era eu e meu esposo para tudo. Então, assim, foi... E ainda tinha o João, né? Ainda tinha Que o ainda era um João, bebê, com 3 anos certeza. ainda era um bebê. Quando o Pedro nasceu, o João tinha 4. Então, o João queria que o Pedro dormisse com ele. Mas tinha a Ana no quarto da Ana. E se eu jogasse o Pedro lá e ele chorasse, ele ia acordar a Ana. Então, como é que eu faria com 2 bebês de madrugada acordados, entendeu? Então, foi uma loucura, uma loucura. O pessoal falava assim, Jeana, é bom pertinho, porque você descansa de uma vez. Eu digo, se eu não morrer antes, vai ser sensacional. E realmente foi essa questão. Hoje eu vejo, né? Porque eles cresceram juntos e tal, mas no período, sem você ter uma rede de apoio, meu esposo fala assim, a gente teve 3, só nós 2. Se a gente tivesse vovó, a gente tinha uns 10 filhos. Amamos ser pais, viu? Amamos. Sei lá, é verdade, amamos. O puerpério foi muito difícil. Foi punk, como diz a história. Mas, assim, eu, ao contrário de Jeana, eu tive uma rede de apoio. Né? A minha mãe ficou comigo. Né? Eu me preparei para ter normal, aquela coisa, aquele parto natural. Mas eu costumo dizer que não foi permissão de Deus. Com certeza. Né? E aí eu acabei tendo que fazer uma cesariana de urgência, que acabei perdendo o líquido. E ela ficou sem mexer, e quando eu fui para o obstetra, ele disse que eu precisava retirar, e aí de um dia para o outro a gente retirou, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí vem aquela expectativa, porque você faz planos e planos quando você está gerando, né? Ler livros e livros. Eu também li muitos livros. Assistir vídeo, tudo, se preparando mesmo. E aí vem a frustração. Queria um parto normal e não teve. Passei por isso também. Né? E não consegui. Eu sempre fui muito prática, eu sempre não quero cesárea. Nunca romantizei, não. Assim, eu sempre eu achei também queria. Muito. Né? E aí veio a questão da amamentação. Então, também foi um período muito difícil. Né? A lágrima desce e você coloca. Exatamente. E a lágrima desce de novo e você tá tudo bem. Eu lembro que eu colocava uma fralda para ele não me ver chorando, com medo dele de traumatizar o menino com 2 dias de vida. Eu boto uma fralda para ele não ver. Né? E aí a gente vai passando. E aí a gente vai vendo que, como eu falei logo no início, não são flores. Não a maternidade mesmo. real é muito difícil. Né? Mas você vai aprendendo com ela. A cada dia você aprende. A cada dia você fica mais forte. A cada dia você vai vendo que você fez de um jeito ou a sua amiga fez de outro, mas cada um tem o seu jeitinho. Isso é importante. E né? cada criança é diferente, né? Como eu teve 2, uma muito próxima à outra, na minha concepção, assim, a ideia de ser mãe é a mesma coisa. Agora que os momentos são diferentes. Porque com a Isis, a minha mais velha, eu tinha medo de tudo, eu tinha assistido vários vídeos e baixei, na verdade, vários livros, vários e-books para como colocar a criança para dormir, porque eu achava que a criança com 15 dias tinha que dormir a noite toda. Né? E aí eu fiquei frustrada nos primeiros 2 meses que eu não dormia mais. Que eu sempre fui muito regrada ao meu sono. E aí, na época, o que mais me afetou foi os primeiros 15 dias que eu tinha que acordar de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas para amamentar. Né? Eu tive uma rede de apoio também, mas é justamente sobre isso, essa ideia da maternidade real. As coisas que Jeana fez, as ações que Jeana fez com João, com Maria e com Pedro, são diferentes das ações feitas com Laís, das ações feitas com Iana, de tantas outras ações, de tantas mães que a gente sabe. A gente aprende com a mãe, né? A gente aprende ao conversar com o outro. Com certeza. Mas a gente aprende a teoria, né? Porque a prática é só na hora, né? A Ana, a primeira vez na vida que a Ana Maria dormiu antes de 4 horas da manhã, foi no dia que ela fez 3 meses de vida. Era, assim, comum eu colocar a Ana no berço e acordar o João para ir para a escola. Porque ela dormia 6 da manhã, a madrugada inteira. Eu não sabia o que era dormir, não. E aí, de manhã, a médica falava, acenda as luzes, liga o som, liga a televisão. Não estou mentindo, meu esposo dava banho nela e ela não acordava. Banho! Virava de um lado, virava do outro, 7 da manhã, 8 da manhã, para ver se ela mudava. Então, assim, essa questão do sono, já o Pedro não teve isso, o João. E, assim, as pessoas falam muito assim, como é que pode? Eles foram criados pela mesma mãe e mesmo pai, e eles são tão diferentes. Não é a mesma criação. Não é a mesma criação. Porque os erros que eu cometi com o João,
eu não vou cometer com a Ana. Eu falo pro João, quer dizer, eu tive a tolice da minha vida de falar uma vez para ele, e até hoje ele diz isso, joga na minha cara, uma conversa. Eu falei, vou conversar com o João, vou chamar ele, você é honesto. Eu falei, João, sabe o que é? Você é meu laboratório. Pra quê? Qualquer coisa hoje, não, porque eu sou laboratório. Tudo de errado é comigo. Eu disse, João Marcos, você tá usando isso ainda contra. mais um adolescente, né, Exatamente. Diana? E quando eu conversei com ele, ele tinha uns 8, 9 anos, ele decorou isso. Mas é verdade, o primeiro filho é o laboratório. Então, se eu erro com ele, é estupidez da minha parte cometer o mesmo erro com a Ana para dizer assim, ela tem que passar pela mesma coisa. Então, a mãe não é a mesma. A mãe não é a mesma com o segundo filho, a mãe não é a mesma com o terceiro filho. Então, não é a mesma criação, né? Os princípios são, mas a adaptação, você vai mudando. Você fala, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi legal. Ah, isso aqui funciona. Então, você vai se adaptando ali e também ao temperamento da outra criança, não é? Então, você vai se remodulando ali. Eu lembro que na primeira filha, tudo eu ligava pro médico. Doutor Sandro, isso. Doutora Mirella, isso. A menina tá respirando devagar. E agora da segunda... Não, isso aí eu já sei. É normal. Não, eu já sei. Como é que... O terceiro, então, menina, se cria sozinho. Pronto. E aí eles crescem, eles deixam de ser bebês e eles começam a ter autonomia, né? E aí, eu e Laís estamos mais recentes dessa fase. Você já passou. Você agora está com 3 fases bem parecidas, que são 3 adolescentes, né? E aí, a gente está em fases aqui, são mães de idades bem diferentes, né? Eu tenho uma pré-adolescente de 4 anos, que é dona de si. E eu tenho uma de 1 ano e meio, que é mais dona de si do que a mais velha. Então, eu já sei que lá na frente eu terei adolescentes que... De repente, termina antes. Com 10 anos, elas já estão na fase adulta. Provavelmente. Ou não, já. Eu não estou me alimentando dessa esperança. Né? Mas aí, como foi, Laís, que foi para você, assim, lidar com a primeira fase de independência da Manu? Porque quando eles são bebês, está muito próximo a gente, né? Assim, a gente, como a Jana disse no início, é aquela ideia de ser mãe que a gente tem todo aquele controle, mas aí quando começa 2 anos, na verdade, quando eu acho que uma criança já começa a andar, já começa a falar as primeiras palavras, ela já tem a ideia de independência dela, né? Então, como foi para você esse primeiro passo? Porque a Manu hoje está com 6 anos, não é isso? Então, esses primeiros 6 anos de independência, como é que você acha assim? De você, enquanto vê a Manu crescer agora? É tudo novo, tudo maravilhoso. É muito lindo viver cada fase. Né? Essa questão de quando começa a andar, quando começa a falar as primeiras palavras, realmente você vê a cada crise, quando de desenvolvimento, de né? desenvolvimento que eles têm, você vê o salto e você fica encantada mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, você diz, meu Deus, o tempo vai devagar, eu quero curtir tudo, né? E aí, como a gente estava conversando antes, né? A gente vai sentir falta disso tudo, né? De algumas fases da Emanuele pequena, bebê, pequenininha, eu já sinto falta, né? Aquele aconchego. Ela ainda está na fase de querer muito abraço, de querer que a gente brinque, mas né? A gente está se preparando para as outras fases que vem. Mas, assim, é muito, muito bom, é muito mágico. E, assim, eu procuro aproveitar todos os momentos bastante para que eu possa realmente acompanhá-la. Né? Esses dias agora, semana passada, perdeu o primeiro dentinho. E aí é como eu estava falando, vem sempre as frustrações, porque eu já arranquei dente de um monte de criança, né? Para você que trabalha com criança. Como né, professora, então a gente arrancou vários dentinhos de leite. E da Emanuele eu não consegui, porque ele não amoleceu, então eu precisei levar ao dentista. Então, vem a frustração. A gente se preparou para aquilo tudo, né? E, de repente, a maternidade nunca é do jeito que a gente sonha, que a gente planeja. E é normal, e está tudo bem. Eu tinha uma professora do curso de arquitetura que ela dizia assim, que a maternidade ela é justamente um projeto impensado, porque, no final, é um projeto lindo. Ela diz, é uma construção perfeita, mas é um projeto imperfeito, porque a gente não consegue desenhar e fazer, executar o projeto conforme nós pensamos e planejamos. A gente vive, e aí ele surge. E você, Jana, como é assim como foi para você lidar com as 2 primeiras fases, as 3 primeiras, né? A primeira infância, que foi até os 6, a segunda e a adolescência dos seus 3 babies. Eu tenho a sorte de ter sido professora dos 3, né? Ai, que professora legal. do João durante 3 anos, da Ana durante 2 e de Pedro Lucas. Agora são todos meus.
Como eu disse, eles são muito diferentes, né? Até na questão escolar. Os meus 3 filhos, eles entraram na escola com 2 anos. Assim que o Alfa abriu, nós chegamos na cidade. Então, meus filhos estão... O João, né, está no Alfa desde que o Alfa abriu. Então, literalmente. João é Alfa, né? Exatamente. Então, o João, por exemplo, essa questão do início, a gente falava que quando o João completasse 5 anos, ele ia botar a mochila nas costas e ia dizer, vou morar só. Porque ele sempre teve essa questão da independência. Eu sempre converso muito, como eu amo ser mãe, mas eu amo mesmo, assim, uma coisa que eu tenho amor na minha vida. Eu converso com muitas mães. Por exemplo, segunda-feira agora já está na minha agenda, eu vou para o hospital com uma mãe. Ela disse, eu quero a Jeana comigo, eu vou estar lá. E já fiz isso várias vezes. E eu sempre digo para as mães, todo conselho que você recebe, dependendo, você tem que filtrar quem está me dando o conselho. Se é uma pessoa que te ama, você vai ponderar. Porque a pessoa, ela não faz aquilo por maldade. Não. Aí você vai dizer, isso é aplicável para a minha vida, não é? Porque eu falo isso com a minha cunhada direto. Eu falo, olha, cunhada, às vezes eu posso ser invasiva. E você tem total liberdade de falar assim, Jeana, para mim isso não funciona. Não é porque você tem 3 filhos que funciona para mim. Eu tenho amigas que elas vão para médicos. Quando elas saem do médico, elas me ligam. Jeana, o médico disse isso, o que é que você acha? Ele é um médico! Não, mas eu quero a sua experiência. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, certo? Mas eu entendo que eu tenho que ter esse respeito de saber que o porquê foi na minha vida não pode ser na sua. Mas pondera, fala assim, olha, Jeana usou isso aqui. Então, o João, ele sempre foi muito independente. Eu criei os meus filhos para isso. Eu entendo como princípio bíblico que os filhos não são meus. Nossa. Eu entendo que eles são de Deus e que eu tenho que trabalhar para devolver. Então, o que é que eu penso? Se você chega para mim agora e fala, Jeana, segura aqui minha aliança que eu vou lavar a minha mão. Eu vou cuidar da sua aliança melhor do que da minha, porque ela não é minha. Entendeu? Então, eu vou ter maior cuidado. Então, eu penso assim, os meus filhos não são meus, eles são de Deus. Eu tenho que devolver para ele da melhor forma. Então, eu crio eles para eles saírem. Eu acho que a gente, às vezes, não cria. Por exemplo, a gente vive num país machista. É um país machista. Mas a culpa, a maioria das vezes, são dos pais. Entende? Então, por exemplo, lá em casa, meus meninos lavam a louça. E eles entendem isso, podem lavar na força do ódio, mas eles lavam. Para eles entenderem que isso não torna eles menos homem e que isso ajuda a esposa deles, sabe? A minha filha tem essa tendência muito feminista do mundo. E eu sou contra o feminismo, não no sentido do princípio que ele foi criado, mas no sentido do que ele é hoje. Então, eu crio a minha filha para ela ser uma esposa, para ela entender que ela não pode ser feliz sozinha, que ela precisa de um companheiro, que a Bíblia diz que é bom que o homem não esteja só. Então, eu vou criando nessa perspectiva, nos meus princípios bíblicos. Agora, eu respeito cada um. Então, o João, ele já teve essa tendência de independência. Então, eu sempre deixo. Esses dias, eu liguei para ele e teve alguma coisa à tarde no Alfa. Agora, semana passada. E aí, o Pedro tinha jogo na ABB e ele estava no Alfa fazendo alguma coisa. Aí, eu mandei mensagem para ele antes de sair de casa. Filho, eu vou levar seu irmão. Você quer carona? Ele não respondeu. Quando eu estava passando pelo São Luís, eu vi o João com 10 milhares de meninas. 10 meninas e ele no meio. Aí ele respondeu, mãe, não precisa me pegar. Eu falei, comecei a orar, Deus que ele não minta, Deus que ele não minta, Deus que ele não minta. Aí eu falei, filho, mas está chovendo. Você não terminou a prova? E eu, meu Deus, que ele não minta, meu Deus. Aí ele, não, mãe, eu estou no supermercado com as meninas. Eu, ai, Senhor, muito obrigada. Meu Deus, muito obrigada. Desfavorecer o momento que ele estava vivenciando. Mas quando eu mandei a primeira mensagem, eu não sabia. Eu mandei, né? Quando eu vi, foi que eu fiz a prova. Aí ele me respeita, rapaz, me respeita. Eu digo, muito bem. Então, assim, a gente vai criando assim. Isso. Já a Ana... É como eu disse, a Ana já é mais menina e ela sempre foi assim. Eu sou muito insensível. Quando você pensa numa mulher, numa formação de uma mulher, que é aquela mulher que chora, aquela mulher... Eu não sou esse tipo de mulher. E aí, a minha filha é. Pelo Sim. menos era. Ela está mudando agora na adolescência. E às vezes ela chorava. Eu dizia, por que você está chorando? Ela, porque eu sou mulher e mulher chora. Eu lembro quando a gente lia um poema em língua portuguesa, ela dizia, professora... Que foi Ana Maria. É muito emocionante. Por que você tá chorando? Porque eu tô emotiva, que tá certo. Exatamente. E o Pedro, a gente diz que é o rapo do tacho, né? O Pedro, ele é um ser completamente diferenciado. Ele é de uma sensibilidade absurda para tudo que acontece ao redor dele. Ele guarda as coisas para ele, ele conversa depois. Então, ele é muito sensível a absolutamente tudo. E o Pedro com certeza, falta só o laudo médico, ele é TDAH. E o João Marcos também.
Né? Então, assim, eu tenho que lidar com isso. Então, no início, eu sou super mãe, naquela primeira fase, eu estou ali para eles, para tudo. Eu estudo com eles, eu faço a tarefa com eles. Eles vão crescendo, eu vou começando a dar responsabilidades para eles, certo? E agora, nessa última fase que eu vivo da adolescência, eu dou total liberdade para eles. Eu nunca fui, por exemplo, tem mães que nunca deixaram a menina ir para o passeio do Alfa, filha. E elas diziam, quero ver quando você tiver uma menina. A Ana sempre foi para todos os passeios do Alfa. Veja, é uma compreensão minha. O que é que eu entendo? Eu entendo, pela minha religião, que ninguém morre antes do dia. Meu esposo fala que a gente já nasce com a senha, certo? Se eu sufoco os meus filhos nessa superproteção, eles podem morrer dentro de casa. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Então, eu proporciono a eles todas as experiências. É óbvio que eu tenho cuidado. Tem coisa que o João pode fazer e a Ana não pode fazer por ser menina. É óbvio que eu tenho essa diferença. Mas eu dou a eles a liberdade da vida mesmo, para que eles tenham essa vivência, essa experiência de fazer uma coisa, de ir lá e tal. O Pedro teve um campeonato de futebol. O Pedro ama futebol. Teve um campeonato de futebol e eu tinha uma viagem para fazer. Eu e meu esposo tínhamos uma viagem. A gente não podia mudar. E o João e a Ana queriam ir com a gente. Falei, Pedro, não dá. Ele, mãe, não sei o que e tal. Aí a gente arrumou alguém para ficar com o Pedro. Daqui a pouco a minha amiga ligou, que ficou com ele. Jana, o Pedro acabou de chegar em casa chorando. Eu disse, chorando por quê? Ele disse, porque no último minuto o amigo dele fez um gol. Ele estava emocionado pela alegria do amigo. Ele é assim, sabe? Então, ele é o mais apegado, ele é o mais, assim, dependente, mas ainda assim eu projeto, eu quero essa dependência, porque para mim, como mãe, faz bem para o meu ego saber que ele depende de mim, mas não faz bem para ele. Então, nessa fase, a gente projeta muito isso nele. Ele é mais assim, o João vai na cozinha e faz a comida dele. A Ana também, tipo o lanche à noite. Ele não, ele já pergunta, sabe? E a gente vai criando isso nele. Então, a gente entende o perfil de cada um, vai conhecendo, mas vai dando a eles a liberdade da vivência mesmo, porque isso é a vida. Autonomia, né? Exatamente, A gente exatamente. precisa de filhos autônomos, mas sabendo do respeito exatamente. E o limite que eles precisam ter. Mas por que eu falei aproveitem? Porque passa rápido mesmo. Eu nunca esqueço. Quando o João Marcos tinha 2 meses de vida, 2 meses, ele estava no colo do meu esposo. Quando eu olho, meu esposo estava chorando. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, o João ficou doente. Eu falei, Aldo, o que aconteceu? Ele, daqui a pouco ele vai casar. Eu falei, você é louco? O menino tem 2 meses de vida. E hoje em dia ele olha para mim e diz, tá vendo? Tá vendo que era daqui a pouco? O menino vai fazer 17 anos. Passa rápido. Então, ela está certíssima nesse sentido de aproveitar. Tem que aproveitar mesmo, sabe? Porque passa rápido e você vai ter saudade daquilo dali. E tem coisas que o tempo não volta, né? Em tudo. Então, tem experiências que é o tempo mesmo, que ele tem que olhar e dizer assim, minha mãe estava comigo naquele momento. A minha mãe estava comigo naquele momento. É sobre ter tempo com qualidade, né? A gente vive hoje num mundo em que as mães, ou a maioria das mães, trabalham fora e têm uma vida secular, de obrigações, né? Eu venho de uma criação em que eu via a minha mãe de manhã antes de ir para a escola e de madrugada quando ela chegava da faculdade. Eu também. E eu sempre disse assim, que a minha mãe, ela sempre, para mim, é a melhor mãe do mundo, né? Mas a minha mãe, eu sempre digo assim, que ela sempre estava presente, mesmo ausente. Porque antes de sair, ela nos dava as instruções. Meio-dia, quando ela ia almoçar com a gente, ela conversava com a gente. E à noite, quando ela chegava da faculdade, ela nos acordava, ou a gente esperava ela acordada, para conversar com ela, para dizer como tinha sido o dia, para falar das paqueras, que a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, das paqueras, das broncas da escola, das notas baixas. E assim foi tanto comigo quanto o meu irmão. E o que a gente percebe hoje, nós enquanto educadores, é que muitas vezes a gente vê adolescentes e crianças com a ausência de tempo com os pais. Em especial hoje com as mães, né? Que a gente está falando sobre a maternidade. Essa ideia do tempo, né? Então, como fazer hoje para a gente que tem ocupações, né, de trabalho e conseguir ter um tempo de qualidade com as nossas filhas ou com os nossos filhos? Eu, por exemplo, muitas vezes eu chego na escola e o Marcel diz assim, oxi, e essas olheiras? Aí eu digo assim, noites em claro, né? Noites de mãe. Quando eu coloco o batom bem vermelho, é porque eu quero que todo mundo perceba o batom. E não perceba as minhas olheiras, porque a noite foi pauleira. Mas é sobre isso, sobre a gente conseguir ter tempo de qualidade. Que eu acho que hoje é o que mais eu, enquanto educadora e mãe, percebo essa fragilidade da gente ver que tem pais que não acompanham os filhos nas atividades escolares, que às vezes não vai nem para a escola para saber como está o boletim, né? Às vezes o filho é uma pessoa em casa, outra nos outros ambientes, e aí a mãe desconhece
Eu lembro que tem uma vez, que uma certa vez eu falei com a mãe, ela disse, você não está falando da minha filha. Eu disse, eu estou falando da sua filha na minha sala de aula. Eu não sei como é a sua filha na sua casa. Sobre essa ideia de ter tempo com qualidade. Então, como fazer? Quais são as dicas? Você sendo mãe de 3, eu sendo mãe de 2, e Manu sendo filha única por enquanto, não sei se vai ser a única, né, da lá. Como ter tempo de qualidade pra gente que vive numa vida tão corriqueira, Laís? Separar, né? Quando eu fui mãe, eu já tinha uma vida profissional. E mesmo assim, veio agora uma nova função, né? A de ser mãe. Já tinha de esposa, né? Já tinha de profissional e agora a de ser mãe. É realmente separar um tempinho. É realmente você cuidar de que tem a hora que você tá no seu trabalho, você está no seu trabalho. E a hora que você estiver com a sua filha, com os seus filhos, você realmente... Para que você conheça os seus filhos, né? Para que eu conheça a Emanuele e saiba todas as qualidades, as características que ela tem, né? Então, o tempo de qualidade é primordial. Se você está com ela, esteja com ela. Né? Esteja para brincar, para conversar, né? Para perguntar como foi a escola, como foi o dia, como foi na casa da avó que ficou. Né? É realmente isso, é tirar um tempinho para o seu filho. É para passear, seja para cozinhar. E aí a gente fala de construir memórias afetivas. Isso, né? isso. De você faça uma comida. Emanuele já tem idade de ir lá no armário, pegar os talheres, o prato e faz a mesa, coloca na mesa. E aí está junto comigo, mesmo que eu precise estar cozinhando, que é a hora da janta, mas ela está ali naquele momento. Né? E impor sempre limites. Acho que é o primordial para os nossos filhos, dar totalmente essa liberdade, essa autonomia, mas, ao mesmo tempo, limites, né? Para que eles entendam que existem regras e limites a ser cumpridos. Porque se às vezes eles não têm as regras e os limites dentro da sua casa, como essa criança vai ter regras e limites na escola ou em qualquer outro ambiente social, né? Infelizmente, eu acho que hoje em dia muitos pais, por estarem muito tempo ausentes, quando estão com os filhos, dá total liberdade e esquecem do limite. Né? No meu caso, eu acho que para a minha realidade hoje, o pior é o celular. Sim. Porque, assim, às vezes estamos os 5, eu, meu esposo e os 3, e estão cada um no seu celular. Cada um no seu mundo, Exatamente. né, Diana? Então, eu faço questão que estejamos juntos, mas nós não estamos juntos, entendeu? Então, por exemplo, tem uma regra lá em casa. Ninguém vai para a mesa com celular. Ninguém vai para a mesa com celular. Então, quando alguém desce para a mesa, está com o celular, por que você trouxe o celular? Você não vai usar. Então, assim, é uma luta hoje em dia constante a isso. E para os pais é muito cômodo, né? Porque ele está ali, ele está no celular e tal. Então, para mim, hoje, na minha realidade, é essa, de impor esse limite, certo? Que a gente tenta combater o máximo possível para ter tempo de qualidade, para viajar e tal, para sair. E outra coisa, por exemplo, como eu falei dessa viagem do Pedro, né? Esse esporte dele. Algumas pessoas falam assim, mas você deixou ele e tal, por que você não trouxe ele? Eu tenho que respeitar a agenda do meu filho. Nas férias em janeiro, meu João, ele joga basquete e ele joga muito bem. Muito. É impressionante como o João joga bem. Esses dias o professor... Eu sempre quis procurar o professor dele, mas tem coisas que eu fico... Será que eu estou ultrapassando? Né? Uma mulher, mãe do menino de 16 anos. Professor, como é que está o João? E aí o professor dele me procurou e ele falou assim... eu queria dizer para você que o João ele tem um potencial absurdo. O problema do João é que ele começou tarde demais para o basquete. Mas, assim, é impressionante. Ele joga com adulto, ele está em todos os campeonatos. O professor dele leva ele para vários campeonatos. Então, nas férias, em janeiro, a gente sempre viaja os 5. No meio das férias, o João tinha um campeonato em Arapiraca. Nós paramos as nossas férias, nós voltamos para Arapiraca para o João jogar. Então, se eu dou a ele essa questão de vá atrás... provavelmente ano que vem ele vai passar 3 meses na Coreia com a minha irmã que mora lá e ela já está vendo lugar para ele jogar basquete. Eu falei, João, vai embora, vai atrás dos teus sonhos, voa no que você quer fazer, sabe? E ele fica, mãe, eu tô velho, eu deveria ter começado antes. Então, se você não vai fazer isso profissionalmente, vai viver o teu sonho e tal. Então a gente estar com todos não é tão fácil assim. Então, você vai adaptando a agenda de cada um para que a gente consiga um tempo de qualidade.
E nesse sentido, quando eu estava grávida ainda do João, eu li uma história que foi... Eu acho que é muito bom você se preparar mesmo antes, sabe? Porque você vai usando isso. Por exemplo, vou fazer ano que vem 23 anos de casada. E quando eu tinha menos de 1 ano de casada, eu participava de encontro de casais. Não é? Na minha igreja tem isso. Eu e meu esposo, a gente faz todos os meses. E aí eu e meu esposo, a gente era tipo assim, o pessoal falava sobre filhos. E eu falava, meu Deus, quando é que eu vou ter filho? Mas algumas coisas ficaram na minha cabeça para sempre, sabe? Esse negócio de você criar... Por que as mulheres hoje são péssimas esposas? Porque as mães criam elas para serem filhas e não esposas. Então, eu ouvi isso quando eu tinha menos de 1 ano de casada. E isso eu nunca esqueci. Falei, eu vou criar minha filha para ela ser uma boa esposa, uma boa mulher, não uma filha mimada, dependente e tal. E aí eu escutei uma história que eu nunca esqueci. Era um cara... Aliás, eu li numa revista, na Veja. Eu não sei nem se a Veja existe. Só tem a versão online agora. Pronto, eu li na Veja, João tem 16 anos atrás, que um empresário muito famoso em São Paulo estava numa reunião, assim, aquela reunião de empresa e tal, quando, de repente, o telefone dele tocou, não existia celular, o telefone dele tocou e era a esposa dele, falando assim, você não vai vir? Aí ele, pra quê? Aí ela falou, hoje é o casamento da sua filha. E ele disse que ele teve uma crise de choro na frente de todos assim, os empresários absurdas, porque ele falou assim, a minha filha está casando hoje e eu não lembro nem dela beber. Então, ele conquistou o mundo profissionalmente, mas ele perdeu a filha dele. Casa. Então, essa é a questão. O que é mais valioso para a gente? É lógico que a gente tem que trabalhar. Eu trabalho também, né? A gente tem que trabalhar. Hoje em dia, a gente não está mais naquele mundo onde o marido provia tudo. E eu falo, cara, se você é casada com um homem que ele pode prover para você passar 1 ano, 2 anos em casa, fica em casa. Cria o teu filho com 1, 2 anos, dá aquela estrutura para ele, depois você volta para o trabalho. Se você pode financeiramente fazer isso, se você não pode, você vai adaptando uma avó é sensacional, né, que está ali, um apoio e tal. Então, eu nunca esqueci esse relato, porque às vezes você ganha um mundo, mas você perde as coisas mais importantes do seu filho, e isso não volta, entendeu? Então, você dá a ele tudo que ele precisa, você dá a ele mais do que ele precisa, porque você pensa, eu não tive isso, eu quero dar isso para o meu filho. Né? Meu esposo é assim, meu esposo teve uma infância terrível, assim, terrível no sentido de os avós eram analfabetos, então na reunião escolar eles não sabiam, né? Não tinha mãe, o pai registrou ele quando ele tinha 7 anos de idade, então ele teve esses traumas emocionais. Então hoje ele quer dar tudo para o filho. E eu falo para os meninos, vocês agradeçam o pai de vocês, porque se fosse só na minha mão, era diferente, né? Então a gente tem que achar esse equilíbrio, mas é importante você entender que o mais precioso que você pode dar para o seu filho, o dinheiro não paga, é o seu tempo, né? É você estar ali, você valorizar aquele momento, aquilo ali, dar a ele estrutura. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês podem fazer absolutamente tudo que vocês quiserem, vocês têm capacidade para isso, sabe? Então, eu crio neles isso. Então, se eu disser para o meu filho, para qualquer um dos 3, você é lindo, eles vão dizer, sabe o quê? Obrigada, eu sei. A autoestima deles é ótima e eu trabalho para isso, para eles terem uma boa autoestima, para eles... Sabe? E quando o professor de basquete do João me ligou, eu falei, meu Deus do céu. Pensei logo, João fez alguma coisa, né? Porque João tem um temperamento forte. E eu falei, professor, ele falou mal com o senhor? Professor, não, Jeana, ele foi super educado. Eu vou no Alfa, na reunião, primeira coisa que eu pergunto é sobre isso. Mas e o comportamento? A nota dele tirou 0. Tá, mas e o comportamento? Ele foi ignorante? Claro. Eu sempre pergunto isso. Sempre, desde quando eu fui professora. Sempre. Para mim é questão de comportamento. Tratou mal, falou mal, foi ignorante com algum colega. Eu falo para eles, num dia, se eu for chamada na escola porque vocês trataram mal, falo para a Ana direto, a Ana está numa transição, foi para de manhã, tem novas amizades. Eu falo, Ana, olha só, eu não estou na escola, eu não sei com quem você anda ainda, que é muito recente, mas se você andar com pessoas que zombam de outras pessoas, se você andar com pessoas que, para serem as famosas da escola, humilham outras pessoas, eu tiro você do Alfa. Eu tiro você sem pensar 2 vezes. Eu não criei filha para isso. Então, nessa fase de aceitação, o adolescente faz tudo, né? Se ele não tiver caráter, acabou, minha gente. Acabou. Jana, eu não sou mais professora dela, mas eu posso lhe garantir que as amizades dela ela soube selecionar muito bem. Graças a Deus. Em loco. Assim, tremenda. Em loco, né? Então, o nosso papo é justamente sobre isso. Sobre esses grandes desafios de ser mãe, né? De ser mulher, né? Eu lembro que a maternidade me roubou um pouco da minha autoestima.
Às vezes Rouba. até hoje eu tento encontrar e não achei, né? Mas ela nos refaz. Na verdade, como disse tanto a Jeana quanto a Laís, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então, cada um de nós com versões diferentes. Você renasceu Com 3 certeza. vezes, né? Eu renasci 2. Eu ainda queria adotar. Você é uma mãezona, viu? Você é muito Sonho de corajosa, adotar ainda uma menina. né? Mas é justamente sobre isso, sobre o papel de ser mãe nos dias de hoje. Não está sendo fácil, mas não é impossível, né? Desde que a gente saiba pontuar qual é a nossa criação, Isso. quais são os nossos anseios, qual é o anseio dos nossos filhos, né? O que nós cremos, a cultura que nós temos, a gente sabe que cada um de nós temos as nossas Com individualidades. certeza. Pensamos e agimos, cada um conforme a sua cultura. E o importante é isso, que é a diversidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, saber que somos diversos, mas também somos únicos. Somos uma única sociedade, né? Mas precisamos respeitar as individualidades do outro, né? Então, estou muito feliz de ver que o nosso papo sobre maternidade são pessoas que pensam a maternidade como eu, né? E se eu pudesse dar um conselho para vocês duas, assim, que são mães mais novas, não se esqueçam. Não se esqueçam, né? Porque, como você disse, a gente perde mesmo. Teve uma época que eu não sabia mais quem eu era, a não ser mãe, né? E não pode se esquecer. Primeiro porque eles vão embora um dia, né? E como eu disse, passa rápido. Ai, meu coração chega a gelo. Exatamente. E segundo, porque eles precisam ver na gente referenciais, né, de mulheres mesmo, assim, de mulheres que trabalham, mulheres que cozinham, mulheres que estão ali. Então, se nós não formos essas referências para os nossos filhos, outras mulheres serão. Né? Então, que seja a gente, que ele fala, olha, minha mãe fazia isso, mas ela se arrumava, mas ela saía com o meu pai. Tem dias que saia só eu e meu esposo. Vão para onde? A gente vai sair só os dois. Só o casalzinho. Para eles entenderem isso também, do conceito de marido e mulher. Né? Eu já tive experiências de pessoas que falaram para mim que namoravam com o amor da vida delas, mas não quiseram casar pelo exemplo de pais que eles tinham em casa, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Então, é bom a gente se olhar também, porque nós temos a nossa vida. A maternidade, ela faz parte e ela nos define, mas ela não nos totaliza. Isso. Nós somos outras coisas também. Era justamente sobre isso o papo, né? É ser mãe, mas além de ser mãe, primeiro nós somos mulheres. É como colocamos, né, no início, quem é Jeane, quem era Jeane antes, quem foi Jeane depois, quem é Jeane agora. Exatamente. Né? E o que eu sempre falo, nós precisamos estar bem para poder cuidar do outro. Então, se a gente quer cuidar muito bem da nossa família, dos nossos filhos, primeiro nós precisamos estar bem. Com certeza. Então, no AlphaPod, a gente hoje finaliza a nossa conversa sobre maternidade, né? Agradecendo eu que a agradeço. grande mãezona, né? Eu A que agradeço. mãezona Laís, a mãezona Jeana, a mãezona Iana Com também, certeza. né? E tantas outras mãezonas que compõem a nossa escola, que compõem a nossa cidade, a nossa sociedade, as nossas famílias. E dizer que ser mãe é lindo, mas você não é só mãe, você é mulher. Exatamente. Também. Também. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. É uma honra. A gente que agradece. Né? O Colégio Alfa agradece pela disponibilidade e no AlphaPod. Pode ir sim, pode conversar sim.